Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Isabelle e na aula de hoje a gente vai falar sobre o verbo to be, the verb to be. E eu sei que muitos de vocês já aprenderam na escola ou já ouviram falar. Na escola a gente acha que inglês é só verbo to be, mas é porque eles dão de uma forma muito devagar, muito fragmentada, com muito exercício e nem sempre é falado de uma forma muito dinâmica, sabe? Uma forma que seja mais divertida, vamos dizer assim. E acaba que parece que é só verbo to be, mas não é só verbo to be, tá? E aí eu tentei dar o verbo to be, porque a gente tem o verbo to be no passado, usando o verbo to be no futuro, enfim, mas isso eu fui separando, colocando uma matéria diferente, depois verbo to be. Tanto que a primeira vez que a gente veio o verbo to be é na lição 6. Então demoraram 6 lições, né, até a gente ver o verbo to be. Então, o que é o verbo to be? Gente, o verbo to be é a mesma coisa do verbo ser e o verbo estar, tá? O verbo ser é o verbo que a gente conjuga da seguinte maneira, em português, tá? Ó, aqui a gente tem o eu, né? Eu sou, é o verbo ser, né? Eu sou em português, na primeira pessoa, quem fala, né? Eu. Tu ou você, né? Tu é na linguagem um pouco mais antiga, né? Dos livros. Tu ou você, tu és. Ele ou ela, né? É, terceira pessoa. Nós, que é eu e você, nós somos. Vós, que é a mesma coisa que vocês, né? A gente só encontra vós em Bíblia, livros mais antigos e tal. Mas vós é a mesma coisa que vocês. Vós sois, tá? Eles ou elas são, tá? Então aqui a gente tem o singular, eu, tu, ele, ou ela, né? Nós, vós, eles, plural. Essa é a conjugação do verbo ser. O verbo estar, eu estou, ele está, nós estamos, todo mundo tá, né? Enfim, a gente vai falar sobre o verbo to be na forma afirmativa, tá? Que alguém está ou alguém é. Ou seja, o verbo to be você vai usar para quando você for falar, definir alguém, né? Que alguém é alguma coisa, alguém é brasileiro, alguém é bonito, alguém é Isabelle, né? Você vai se apresentar, alguém é diferente, enfim, tá? Ou então a maneira que essa pessoa se encontra, ou que algo se encontra. Essa pessoa ou pessoas ou um objeto se encontra. Primeiro você vai definir, né? Você pode definir, dizer como algo é, ou como algo está. Ou seja, se eu falo eu estou em casa, eu vou usar o verbo to be. Eu estou cansada, verbo to be. Guapimirim está no Rio de Janeiro, verbo to be. Quando algo está ou algo é, a gente vai usar o verbo to be, tá? Então, os verbos que a gente vai ver que são to be, eles têm essa mesma significância. O verbo am, por exemplo, que é o to be, ele pode ser ou estar, vai depender do contexto, tá? Aqui, como eu fiz para vocês, eu coloquei que pode ser, né, ou estar. Mas não é só ser e estar no infinitivo, né? Porque infinitivo é o quê? Er e ar, né? Ser. Ser não está conjugado, eu não posso falar eu ser. É eu sou, né? Então é o verbo ser no geral, conjugado para várias pessoas. Ou pode ser o verbo estar, né? Que alguém, algo está. Vamos então ver aqui alguns exemplos. Primeiro, vamos relembrar os pronomes. O que são os pronomes? O pronome é aquilo que substitui o nome. Eu só estou colocando aqui como pronomes, mas poderia ser eu, você, eu posso chamar você de aluno. He pode ser ele. Então, he pode ser Marcelo, pode ser Júnior, pode ser Tiago, pode ser Lúcio, pode ser qualquer nome de homem. E aí, se eu não quero falar o nome dele, eu falo he. She é mulher. Não é questão de querer falar, é porque às vezes, para evitar repetição, né? Não ficar chamando a pessoa pelo nome, todas as vezes a gente chama de ele, tá? She é ela, pode ser qualquer nome de mulher, né? Mulher ou transgênero, enfim. It, que é para qualquer tipo de objeto ou coisa inanimada, sem vida, pode ser um prédio, pode ser uma quadra, um móvel, qualquer coisa, um objeto. We, nós. Nós é o quê? Eu e você, mais alguém, ou só eu e você, né? Nós. Eu tenho que estar incluído, né, junto com outra pessoa para ser nós. É porque às vezes pode aparecer um exemplo assim: eu, Luísa e Rafaela. Eu, Luísa e Rafaela é nós, né? Então eu usaria we nesse caso. Para trocar, eu poderia dizer tanto me, Luísa and Rafaela ou we, né? Nós. You é vocês. Você e vocês não muda, tá? Mesmo que seja no plural, vocês, o you é normal, tá? E por último, eles ou elas, they. Ele e elas é a mesma coisa, é they, tá? Só o he, she que muda, que é ele
começa com H, né, de homem, e she com SH de shampoo, né? Mulher adora shampoo. Eu sempre uso essa brincadeirinha aqui pra gente lembrar. Ah, mais uma coisa. Para cada pessoa, né, do discurso aqui, para cada pronome, você vai usar um tipo de verbo to be. A gente já vai ver. Mas eu vou aqui falar com vocês. Melhor usar o laser aqui. Eu vou aqui falar com vocês sobre essa imagem. Uma coisa que eu acho que não ficou muito clara nos vídeos anteriores é essa questão de pessoa do discurso. Imagine que eu sou essa moça aqui, de cabelo marrom, né? Essa morena aqui. E eu tô conversando com a minha amiga, essa aqui loira, tá ok? Eu sou a primeira pessoa. Eu sou a pessoa que fala. Independente de ela falar junto comigo. Tô falando de mim mesmo. Eu sou a pessoa que fala. Então, primeira pessoa, eu. Com quem eu falo é ele ou ela. Então, é segunda pessoa. Não, perdão. Com quem eu falo com você. Certo? Então, tu ou você é a segunda pessoa. De quem eu falo, eu tô falando desse cara aqui, nesse caso, ó, o balão de fala. Eu tô falando dele. Então, ele ou ela. Posso estar falando dela. Ou de uma coisa, tá? Então, a terceira pessoa é de quem eu e alguém, né, eu e você, estamos falando. Se eu e você estivermos falando sobre Guapi, Guapi vai ser a terceira pessoa. Vai ser o objeto, né, de quem a gente está falando. Então, a terceira pessoa no inglês, eu vou até escrever aqui. Ó. Terceira pessoa igual. Deixa eu aumentar. Então, a terceira pessoa é sempre de quem a gente fala. A terceira pessoa no inglês, ela sempre vai ter uma coisinha diferente. Ela vai ser usada diferente, de acordo com alguns verbos ou tempos verbais, ela vai mudar. Nesse caso do verbo to be, a terceira pessoa vai usar o mesmo verbo, tá? Então, a terceira pessoa é he. Vou botar uma barra aqui, tá? She ou it. Então, a terceira pessoa é he, she ou it. A gente pode falar dele, ele, ela ou de algum objeto, certo? Terceira pessoa, de quem a gente vai falar, eu e você. Esclarecido isso, vamos lá para a gente saber quais são os verbos to be. O verbo to be que concorda com eu vamos lá, verbo to be é eu sou e eu estou. Então, como vai ser o verbo to be que vai significar as duas coisas, eu sou e eu estou? É o am. Esse am, ele só é usado para I, mais ninguém, tá? Mais ninguém, isso é muito importante. Am, é am, tá? Então, eu sou ou eu estou é I am, tá? Por exemplo, I am Isabelle. Eu estou Isabelle? Não. Então, nesse caso, significa eu sou Isabelle, não eu estou. Mas, pode significar as duas coisas, mas nesse caso, significa eu sou. You. Qual vai ser o verbo to be que vai combinar com you? You are. Ok? You are é você é ou você está. Por exemplo, you are here. Você está aqui. You are beautiful. Você é bonita. You are handsome. Você é bonito. Tá? Que beautiful é só para mulher. E handsome é para homem. Então, you are at school. Você está na escola. Não é você é a escola, né? Você vê pelo predicado, pelo resto da frase, se o verbo to be vai significar ser ou estar. Porque se tem um nome de pessoa, você tá vendo que tá definindo, né? Eu sou alguém. Agora, se tem um lugar, um lugar ou algum estado emocional, tipo triste, feliz, cansado, você sabe que já tá definindo, né? Eu sou, eu estou. Enfim, you só vai ser com are. You are beautiful. You are my friend. Você é meu amigo, tá? Ou você está cansado. You are tired. You are. Sempre assim, tá? E lembrando que a gente está falando sobre as frases afirmativas. He, que é ele. O he, she e o it, a gente vai usar o mesmo verbo, porque o he, she e o it, eles são super amigos, a terceira pessoa. Todas as vezes que a gente for falar de terceira pessoa, a terceira pessoa tem sempre algo que é diferente. A gente viu na última aula, falando do simple present, que é o presente simples, que na terceira pessoa a gente sempre acrescenta S no final do verbo. Então, a terceira pessoa sempre tem uma coisinha que é um pouco diferente. Então, a terceira pessoa aí, que é constituída pelo he, she e it, que é quem eu e você falamos, de quem eu e você falamos, que a gente pode falar dele, dela ou de algo, né? Então, esse é a terceira pessoa. A terceira pessoa, a gente vai usar o verbo is, tá? Fechamos, então, os 3 tipos de verbo to be.
E aí você vai me perguntar, Isabelle, e o resto dos pronomes? Então, o resto dos pronomes eles vão repetir, né? Eles vão usar o is ou o am ou o are. Só que na verdade, lembra que eu falei pra vocês que o am é só pra I? Então eles são super amigos, olha, eles estão aqui, ó, juntinho. Agora o are é pra todos os outros. O are é sempre pra plural. E aí você vai falar, Isabelle, you, você não é plural. Mas lembra que you pode significar você ou vocês? Então, o are pra todo o resto. O are é sempre para plural, tá? Então, aqui, ó, we, que é nós, vai ficar we are. Tanto que existe aquela música, né? We are the champions. Nós somos campeões. You are, vocês são, né? Por exemplo, you are my students. Vocês são os meus alunos. They are at home. Eles estão em casa. Ou eles são meus amigos. They are my friends, tá? Então, eles são, eles estão, vai ser they are. Então, o are vai ser para toda a parte do plural, nós, vós e eles. O am, eu até botei em rosinha aqui, olha, só para I. Eu estou, eu sou. Se eu falo I am sad, eu tô triste. I'm happy, tô feliz. Ou I am Isabelle, eu sou Isabelle. Se eu quero falar eu moro, morar não é ser nem estar. Então, não tem que usar verbo to be, tá bom? You are, você é. E o is, que é pra só he, she, it. O is é só pra he, she, it. Não confundam. Quando tiver uma atividade que não tiver he, she, it, olha o nome do sujeito. Se o nome do sujeito for um nome masculino, você já sabe que é he, né? Que é ele. Eu só tô colocando aqui os pronomes pra ficar abreviado, porque se eu for colocar qualquer nome de pessoa possível, não vai dar certo aqui, né? She é ela, então qualquer mulher, certo? E it é qualquer objeto ou coisa inanimada. Então, para esses 3 tipos de coisa, a gente vai usar is. Essa parte já foi. Aqui, eu coloquei alguns exemplos, tá? Já feitos. E a gente vai dar uma olhada, ó. Affirmative sentences using the verb to be. Então, sentenças afirmativas usando o verbo to be. I am, eu sou, Isabelle. You are, lembra que are só vai com you. E também com todos os outros pronomes que são plurais, né? Tipo, we e they, né? Eles e nós, né? We e they, eles. You are great, é tipo, você é demais. Então, you are. Mateus é o nome de homem, certo? Então, é he. He é terceira pessoa, né? É ele, ela, he, she, it. Então, se é he, Mateus, is, né? Lembra que o he, she, it só vai com is. Então, Mateus is a good student. Good student é um bom aluno, tá? Então, se eu tô definindo, ele é, né? Então, o is aqui significa é, não está. Alice is working. Work é trabalhar e working, trabalhando. Então, Alice é trabalhando? Não, Alice está. Por que eu usei o is? Porque Alice é o nome de mulher. E mulher é she, né? Ela, terceira pessoa. Então, terceira pessoa a gente usa is. Ó, aqui já ficou mais complicado. Me, que é eu. Me and my friends. Por que eu não usei I and my friends? Porque fica errado, tá? Nesse caso aqui, se eu falo me and my girls, é eu e minhas meninas. Me and my family, eu e minha família. Eu só posso usar I and alguém, eu e alguém, se eu coloco esse alguém primeiro, depois eu. Por exemplo, you and I. Ou my family and I. Não pode usar I na frente quando você usar and, tá? Me and my friends. Então, eu e meus amigos. Eu e meus amigos, além deles, tem eu também. Então, nós. Nós é we. Então, we, plural, mais de uma pessoa, we are. Going out é sair à noite. Ou sair de dia, sair pra fazer alguma coisa legal. Sair de casa. You need, você precisa, to study. Here you need to study. I think I made a mistake. Eu acho que cometi um erro aqui, mas we don't have verb to be. So, só para testar como vocês estão aí, gente. Se vocês estão prestando atenção. Se eu digo, vamos formular aqui, você está estudando, como que eu falaria? You are
Vamos diminuir essa letra. You are studying. Então, você está estudando. Agora, vamos lá para o último. Cláudia, Luísa e Stephanie. Eu tô falando eu? Não, são pessoas que não sou eu. Então, são elas, certo? Porque é plural, 3 pessoas. Então, são elas. Elas e eles em inglês significa they. They pode ser eles ou elas. Então, they are, porque they, elas, é mais de uma pessoa, certo? Então, se é plural, mais de uma pessoa, eu uso are. Então, elas são minhas amigas. Lembrando que verbo to be a gente só usa para quando quiser definir que alguém é ou alguém está. E é isso, pessoal. I hope you enjoy it. I hope you get it. And that's all. Assista o próximo vídeo, porque a gente vai falar ainda da forma negativa e da forma interrogativa, tá? See you next class.